Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu me lembro, era pequeno e brincava no mar. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuna para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Olá, meus amores da casa de Tio Ormindo. Prazer estar aqui com vocês depois desta oração, desta poesia. Nós vamos sempre pedindo a Deus que nos abençoe, que nos auxilie. E estávamos com saudades. E esse mês é um mês festivo. Mês de aniversário do Tio Ormindo, 38 anos, caminhando para frente, para o alto, iluminando consciências, trazendo orientações. Que Deus abençoe aos trabalhadores desta instituição e que as atividades continuem se desenvolvendo e levando luz para a humanidade. É um mês também de aniversário do Livro dos Espíritos. Quanta festa! Festa de renovação, de conscientização espiritual. Então, vamos hoje, falando de Deus, essa abertura do Livro dos Espíritos que já nos chama a essa reflexão, né, sobre Deus. E o Livro dos Espíritos, ele traz as suas perguntas e respostas, e eu costumo dizer, né, que todas essas perguntas e respostas têm o objetivo de nos alertar, de nos melhorar, não só apenas nos trazer o conhecimento para que nós saibamos o porquê do que das coisas. Vem descortinar, sim, esse horizonte, nos traz uma segurança maior em relação
a determinadas coisas, porque nós saímos do palco da dúvida e ganhamos a certeza, o aprendizado. Enfim, o livro dos Espíritos, ele nos esclarece, nos tira da escuridão e nos coloca na luz. E cada pergunta, cada resposta, cada capítulo vem também trabalhar em nós o despertar da consciência. Cada pergunta e resposta é sempre para que nós venhamos a trazer para a nossa vida e possamos perguntar de que maneira, não é, aquela informação ela pode atuar no nosso dia a dia. Porque aprendizado, ensinamento que transforma, é sempre aquele que pode fazer uma diferença na nossa vida e uma diferença para melhor. Vem aclarar os nossos horizontes para que nós deixemos de viver da forma que nós vivíamos para vivermos de uma maneira mais equilibrada, uma maneira mais feliz. A doutrina espírita em si, ela tem essa proposta. A proposta de acalmar os nossos dias na Terra através do entendimento, da nossa conduta modificada, no relacionamento um com o outro, as nossas atitudes, as nossas falas, elas vão ganhando equilíbrio, discernimento, para que nós deixemos de construir problemas, para que nós utilizemos o verbo com equilíbrio, com decência, para que ali nós possamos também nos tornarmos instrumentos do bem. À medida em que nós vamos o quê? Crescendo, nós vamos fazendo também crescer o nosso entorno. A conscientização ela vai chegando e nós vamos melhorando o estado de coisas em torno de nós. Então, quando o Livro dos Espíritos ele escolhe abrir, começar com o que é Deus, né? E nós temos essa célebre resposta, que todos nós falamos de cor e salteado, né? Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Suprema, não há uma inteligência igual. Causa primeira de todas as coisas, incriado. Ninguém criou Deus. Né? Mas o que eu acho interessante é que essas, entre outras questões que vêm neste primeiro capítulo, eu sempre digo que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Para que, prestando atenção nesses detalhes, nós possamos tirar a parte que vai fazer a nossa transformação, ou vai ajudar na nossa transformação. Então ele vem conversando sobre Deus e muitas vezes nós observamos em muitas situações que a gente se prende ali naquela parte, né? A gente vai discutir sobre que Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é bom, e aí a gente para e começamos a falar só de Deus. Mas a gente também tem que se perguntar, dentro dessas informações que são trazidas, o que a espiritualidade espera de nós? Qual a interpretação, a linha de raciocínio que a espiritualidade espera que nós tenhamos, além de discutirmos essas questões? Aí nós vamos ver um pouco à frente, quando o Espírito de verdade, ele nos aconselha a não querermos nos aprofundarmos de maneira demasiada nesse que é Deus, para que nós não nos percamos. Eu acho interessante quando ele é justamente nessa pergunta aqui, que eu gostaria até de passar para vocês. Ele pergunta aqui assim, ó, Deus é um ser distinto, à parte, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado da reunião de todas as forças, de todas as inteligências do universo? Então ele quer saber, Kardec pergunta, né? Deus é um ser distinto à parte,
Ou seria a segunda opinião, porque o mundo é feito de opiniões, de dúvidas, de questionamentos, e aí nós vamos o tempo todo trazendo aquilo que nós achamos, e que nós somos curiosos e às vezes queremos saber as coisas só por saber. Às vezes queremos ter conhecimento disto ou daquilo, sem perguntar qual o proveito de eu saber isto ou aquilo. Qual a diferença que vai fazer no meu dia eu saber isso ou aquilo? Então ele vem fazendo esse questionamento, né, por conta de muitas situações apresentadas, né, de que o todo seria Deus, enfim, determinados questionamentos, como ele diz aqui, a reunião de todas as inteligências e todas as forças do universo. E aí o Espírito de verdade, sabiamente, ele responde, mas observem, que aí que eu digo, vamos fazer interpretação de texto, meu povo, eita lelê. Nós notamos que ali, o Espírito de verdade, ele dá uma puxadinha na nossa orelha e diz, opa, presta atenção. Veja qual é o objetivo da doutrina espírita. Vejam qual é o objetivo desse livro dos Espíritos ter sido escrito e ter chegado até vocês. E ele responde assim: se Deus fosse o resultado de alguma coisa, ele não existiria. Que a pergunta é se Deus é resultado, né, da reunião de todas as inteligências, de todas as forças inteligentes. Ele diz, se Deus fosse resultado de alguma coisa, ele não existiria. Porque ele seria a consequência e não a causa. E ele disse lá na frente o quê? Que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ele diz, ele não pode ser, ao mesmo tempo, causa e consequência. O essencial, aí ele vem, o essencial, é como se dissesse, presta atenção, o essencial é que Deus existe. O essencial é que Deus existe. Disso, os homens não devem duvidar e nem ir além para não se perderem num labirinto do qual não poderão sair. Isso é um alerta para a gente? Isso, ele fala da nossa condição de seres encarnados, ainda não aperfeiçoados e que necessitamos trabalhar o nosso ser, desenvolvermos percepções, condições espirituais para absorvermos e entendermos determinadas questões. E ele aqui nos aconselha a não queimarmos as etapas, como diria a mamãe, não colocar o carro adiante dos bois. Ele suavemente aqui ele diz, o essencial é que Deus existe e disso os homens não devem duvidar. E não devem ir além para não se perderem num labirinto de onde não poderão voltar. Porque quando nós queremos saber uma coisa da qual nós não temos preparo, a tendência é a gente se perder, é o desequilíbrio entrar e nós não conseguimos consolidar as coisas. E ele segue na resposta dizendo, essa procura não tornaria os homens melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque eles acreditariam saber quando na realidade nada sabem. Ou seja, essa busca desenfreada para a natureza de Deus, aonde Deus está, como Deus foi criado, não foi criado. Quer dizer, essa preocupação excessiva, essa busca desmedida, vai trazer o quê? Mais prejuízo do que solução. Porque o homem não está ainda preparado para isso. Nós não estamos. Nós não conseguimos entender a nós mesmos, não conseguimos entender a nossa própria natureza e trabalhar para transformá-la. Imagine entendermos tudo que engloba Deus, o existir de Deus, a construção de tudo que Deus promoveu neste mundo. Nós ainda não temos.
E é preciso o quê? Que o estudo continue, sim, mas nós também tenhamos a noção das nossas limitações. E ele segue, né? E ele diz aqui, olha, os encarnados, aí, olha a puxadinha na nossa orelha, olha a puxadinha de orelha do Espírito de verdade. Os encarnados deveriam deixar de lado essas buscas inúteis. Existem outras coisas muito mais importantes para que eles possam evoluir. Deveriam estudar as suas próprias imperfeições, a fim de livrarem-se delas. Isso lhes será muito mais útil do que quererem penetrar o que é impenetrável. Olhar as nossas faltas, as nossas deficiências, Livro dos Espíritos. Olhar as nossas faltas, as nossas deficiências, é mais útil do que buscarmos nos aprofundarmos em coisas que não terá utilidade agora, porque nós não temos a capacidade de compreensão. É como se nós, de repente, fôssemos ter uma conversa sobre assuntos científicos. O que é que a gente sabe dos termos científicos? Vai entender os termos científicos aqueles que estudaram para tanto. Os cientistas, aqueles que estão ali envolvidos naquele mundo, eles saberão entender a linguagem e compreender uma palestra sobre. Mas nós aqui, nós observamos que até a linguagem médica nos confunde e nós precisamos o que muitas vezes? Que a coisa seja traduzida para nós. Há muitos assuntos no mundo que a gente não tem o domínio e não tem essa capacidade aberta para compreendermos. Imaginemos agora nós querermos saber de Deus. Por isso que o Espírito de verdade ele é sucinto. Basta que vocês saibam que Deus, ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí temos essa noção? Sim. Aí vamos olhar o quê? Jesus. Jesus reencarnou, veio ter conosco. E qual foi a conversa de Jesus enquanto esteve por aqui? Sempre fazendo referência a quem? A Deus. Mas de que maneira? Se referindo a Deus como um pai. Eu e meu pai somos um. Mas não quer dizer que o Cristo é Deus. Não, eu e meu pai somos um. Porque ele conseguiu, através da sua evolução, da sua caminhada, ele conseguiu captar o desejo de Deus para com os seus filhos, para com a humanidade. Se tornou um filho confiável, ao ponto de trazer para a Terra determinados ensinamentos que eram da vontade do Pai. Por isso que em nenhum momento da fala de Jesus nós vamos encontrá-lo atribuindo a ele qualquer feito. Ele sempre atribuía ao Pai. E quando dizia, vós sois deuses, deuses, vem da onde? Né? Deus, deuses, vocês são deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer ou mais. Por quê? Ele, como filho de Deus, indica que nós também somos filhos de Deus. Então, nós somos deuses relativos. Que tudo que ele, como filho de Deus, ele fez, nós também poderemos fazer, mas isso demanda o quê? Demanda esforço, determinação, boa vontade e uma perfeita comunhão com Deus. Jesus tinha essa comunhão com o Pai? Tinha. Ele tinha essa conexão com o Pai na sua vida prática, no seu dia a dia. Ele tinha um momento específico de se alimentar, de orar, de conversar. Pai, perdoa-lhes, não é? Porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes ele intercedeu
por nós, não só naquele momento da cruz dessa célebre frase, mas muitas vezes ali, no Monte das Oliveiras, como em outros locais, em que ele ajoelhou, ele sentou e ele orou. E ali naquela oração, ele rogava por todos nós ao tempo em que se alimentava, numa perfeita comunhão com Deus, chamando a nossa atenção para o que é esse relacionamento com o Pai. Né? Então, Humberto de Campos, ele vem para nós e diz que essa comunhão com Deus, ela se dá de diversas formas e que nós precisamos ter dentro da oração, não é? Essa comunhão através do pedir, através do louvar e através do agradecer. É como se a oração ela tivesse 3 momentos dentro da nossa serenidade, dentro dessa busca para orar. Nós vamos encontrar o momento do pedir, nós vamos encontrar o momento de pedir força, de pedir coragem, de pedir discernimento para que façamos as escolhas corretas. Nós vamos também louvar a bênção de termos um Deus, um Pai, enaltecer a nossa forma de vê-lo e também agradecer. Agradecer pelas misericórdias, que são muitas. As misericórdias são muitas. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem chamar nossa atenção para a nossa relação com Deus. Para dizer, prestem atenção, vem outras perguntas e respostas, mas a primeira que é Deus, para que vocês já comecem a refletir como é que eu penso em Deus. Qual a força que Ele tem em minha vida? A força real, raiz. Porque muitas vezes nós falamos o nome de Deus apenas violando o mandamento. Porque nós falamos o nome de Deus em vão. Às vezes nós falamos o nome de Deus, mas Ele está conosco, mas nós não estamos com Ele. Porque nós nos revoltamos, nós blasfemamos, nós julgamos, nós condenamos, nós nos tornamos muitas vezes intolerantes, impacientes, cruéis. E vamos assim muitas vezes o quê? Violando a lei de amor, a lei estabelecida por Deus, dentro desses mandamentos que Jesus veio e resumiu. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então estar com Deus não basta ser na hora do desespero, na hora da oração, na hora em que a gente quer que os nossos problemas eles sejam resolvidos. Não. Estar com Deus é render-lhe graça, dentro de um equilíbrio, de uma fé raciocinada, sem desespero. Mas ter essa conexão com o divino, com o sagrado, com Deus. Tanto que Jesus dizia, agradeça tudo ao Pai. Os espíritos trabalhadores vão pelo mesmo caminho. Não quer que nós agradeçamos nada a eles, mas sempre diz que agradeçamos a Deus, porque é Deus que permite que as coisas aconteçam. Então nós vamos vendo que nos dias atuais nós estamos precisando parar o passo apressado para ver a quantas andas essa nossa relação com o alto. Como filhos, nós precisamos rever qual é essa relação com o Pai. É uma relação de medo? É uma relação de respeito, de amor, de esperança? É uma relação de interesses? Tudo isso nós precisamos ver, parar, pensar e nos decidirmos. Porque o Livro dos Espíritos também, ou melhor dizendo, a doutrina espírita, ela vem jogar por terra um Deus que não se apiedava. Um Deus que punia aqueles que eram nossos adversários.
A doutrina espírita vem dizer para nós, dentro desse trabalho do Livro dos Espíritos, que não há um Deus Senhor dos exércitos para mandar exterminar um povo. Vem mostrando que é um Deus justo, mas essa justiça não tortura. Ele vem acordar-nos para que nós percebamos que somos nós, muitas vezes, que vamos de encontro às suas leis, e porque vamos de encontro às suas leis, nós sofremos as sanções, sofremos as consequências, mas não porque ele nos dá a consequência. A consequência somos nós que chamamos para cima de nós através do quê? Dos nossos atos indevidos. A misericórdia lamenta, mas é um Deus de amor, um Deus de justiça e um Deus de caridade. Por isso que Jesus disse, daqui não sairei sem que pagues o último centavo. Não é Deus cobrando. Somos nós prestando contas à nossa própria consciência. Somos nós reconhecemos os deslizes, os desvios do caminho. Somos nós que através da reencarnação ou das reencarnações, através muitas vezes de lutas e sofrimentos, nós vamos reconstruindo a estrada para Deus. E essa estrada para Deus não é isolar-se, não é viver uma vida mística, não. É viver, é estar aqui neste planeta, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, mas buscar viver dignamente, buscar acionar esta lei de Deus que está estabelecida em nossas consciências, para que nós venhamos a agir e viver no bem. Para que nós façamos as coisas com a consciência de maturidade espiritual, sabendo de que, como alguém que cresce, que amadurece, tem noção das consequências dos seus atos e que não joga a culpa para Deus para dizer, mas Deus está me punindo, Deus não me ama, Deus está me castigando. Não. Deus deseja que este planeta seja um paraíso. Deseja que todos nós sejamos felizes. Basta sentirmos a sua amorosidade, a sua presença num planeta que se diz ser de provas e expiações, mas que ele preparou tudo com muito carinho para que nós não tivéssemos um impacto sofrível tão grande. Nós amanhecemos com dias que são maravilhosos. Você olha para o céu e que beleza de azul. E a gente diz, é um céu de brigadeiro. Olhamos para o céu e vemos muitas vezes aquele azul e os desenhos das nuvens tão brancas, com as aves cortando o céu, o canto dos pássaros enchendo o ar de suave melodia, o perfume das flores aromatizando todo o ambiente, visitadas pelas belezas das lindas borboletas, cada uma com a sua coloração, com a sua diversidade de tamanho. Nós temos uma natureza vasta, podemos sentir o acariciar do vento, a brisa mansa passando, nos trazendo saúde, nos trazendo um bom dia. Ouvimos o farfalhar das folhas que compõem as árvores, as flores silvestres, que beleza, enchendo as estradas de graça, cada uma de forma miúda, trazendo uma coloração, e a gente diz é mato, é erva daninha, e a gente olha que beleza, que trabalho Deus teve para nos presentear com mato,
mato que é beleza, nos ensinando a educar o olhar, a ver beleza onde ela existe, dentro de toda a simplicidade. Os animais, cada um com o seu jeito, com a sua diversidade. Um planeta, enfim, maravilhoso, onde nós vemos os rios, as cascatas, o som que acalenta, que nina, de um rio correndo, de uma cachoeira caindo, do marulho do mar. É presença de Deus num céu cinzento que traz o prenúncio de chuva, de uma chuva que cai e rega a terra e faz brotar o trigo, que nos dá o pão, que nos alimenta. A terra trabalhada pelos insetos. Nós vamos vendo a importância de cada coisa criada por Deus para facilitar a nossa existência. Uma noite de luar com o céu carregado de estrelas, a nos convidar à reflexão. Uma lua que carrega consigo tanto magnetismo. E nós, a preciosidade divina, o barro que saiu da mão do oleiro, e nós vamos, como criaturas mais aperfeiçoadas desta obra divina, uma verdadeira obra de arte, um verdadeiro canto de poesia. E nós, a quem foi dado maior condição de raciocinar e de coordenar, de tomar conta de toda esta fazenda do Pai, que é o planeta Terra, as diferenças de temperaturas de cada região, as geleiras, o Ártico. O homem foi dado a condição de dominar tudo isso, de trabalhar e promover progresso para impulsionar a Terra para frente. Tudo isso é presença de Deus, que está na responsabilidade do homem cuidar, zelar, criar, enquanto ele melhora-se, enquanto ele se aperfeiçoa, aperfeiçoando, utilizando essa inteligência dada pelo Criador. E nós, muitas vezes, em vez de percebermos tudo isso, agradecermos e começarmos a trabalhar no nosso mundo íntimo para retornar ao aprisco, porque recebemos tudo isso e nos perdemos na estrada, não soubemos ser gratos e nos perdemos. E hoje estamos aqui para fazer o caminho de retorno para o aprisco. E às vezes vamos perdendo tempo, querendo saber quem é Deus, que natureza Deus tem, se Deus é o todo, não é o todo, se é o tudo, se é o nada. Querendo entrar na natureza de Deus, sem parar, para entrarmos na nossa própria natureza e nos reconhecermos criaturas em desenvolvimento. A proposta da noite de hoje é que nós não tenhamos tanta burocracia com Deus, que nós não percamos tanto tempo querendo mergulhar nesse universo só para saber, porque o Livro dos Espíritos diz que nós não sabemos nada. Não mergulhemos em locais que nós tenhamos dificuldade para voltar. E pede que nós honremos a Deus, respeitemos a Deus, vivamos o que Deus gostaria que nós vivêssemos. Que nós peguemos a essência divina e possamos trazer para dentro de nós, para nos tornarmos criaturas gentis, criaturas que preservam a natureza, criaturas que cuidam da água, criaturas que cuidam-se uns dos outros para que a vida seja mais fácil.
porque Deus buscou colocar tudo numa terra vasta, aonde já se dizem, se plantando tudo dá, e não é só no Brasil. Todo o planeta é um planeta fértil. E nós precisamos o quê? Para que esse jardim, essa fazenda do Pai continue florindo, dando frutos. Nós só precisamos melhorar, nós seres humanos, porque nós estamos sendo aqueles que estão destruindo essa construção divina. E para que paremos de destruir, nós precisamos nos reconstruir. Nós precisamos amar mais, nós precisamos buscar caminhos melhores, nós precisamos nos educar, porque trazer Deus para dentro de nós, trazer Deus para a nossa vida diária como Jesus o fez, é apenas trabalhar e fazer o que é certo, fazer o que é correto. Não há nenhuma mágica, não é uma santidade forçada, empurrada. Não tem um curso, não tem um protocolo. É simplesmente se tornar uma criatura melhor. Pegando todo o código de vida que o Cristo nos trouxe, aí nós saberemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É um caminho árduo? É árduo porque nós somos ociosos, nós temos preguiça de trabalhar aquilo que vai pedir empenho, sacrifício, renúncia, que vai nos desligar daquele homem velho para que a gente vista um homem novo. Reaprender a orar, orar de verdade, não um balbuciar rapidamente, não um orar só para pedir coisas para si e para os seus, mas um orar consciente, um orar de quem entra em conexão com o Pai e pede, não só para si, mas pede para toda a humanidade. Uma oração onde a gente agradece também e se contenta com aquilo que tem e vai pedindo força e coragem. Um orar que a gente sabe louvar a Deus, dizendo graça vos dou, Senhor. Então é essa a proposta da noite de hoje, a proposta do Livro dos Espíritos. Por isso a poesia lá no início, a mãezinha diz para o filho, né? Mais forte do que o mar, do que as ondas bravias, do que o tufão, mais forte que tudo isso é Deus, meu filho. Então, confiemos em Deus. Façamos a nossa parte. Não coloquemos aquilo que nos cabe fazer nas mãos de Deus. Como nós às vezes boto tudo nas mãos de Deus, boto tudo nas mãos de Deus. Sim, e qual a hora em que nós vamos nos movimentar, de fato, para fazer a nossa parte? Nós somos templos divinos, somos templos do Senhor. Nós precisamos viver esse amor, precisamos colocar isso para frente. Precisamos fazer valer essa encarnação, porque tudo hoje está muito rápido. Então aprendamos a saber de Deus como um Pai amoroso, porque Jesus diz que um filho aqui pede pão, um pai não dá pedra. Imagine Deus, o Pai maior de todos nós. E Ele espera que nós nos movimentemos na fé, na esperança, na coragem, na transformação, nos atos de bondade, de misericórdia e compaixão, para que as coisas, as bênçãos, elas recaiam sobre nós por mérito, por trabalho, por conquista. Então, avante, companheiros. Parabéns a essa instituição. Que Deus continue guiando os passos de todos, iluminando, protegendo e guardando. E nós vamos ficar agora com o encerramento, a música de encerramento, pedindo a Deus que tome conta de todos vocês, que proteja e livre de todo o mal. Fiquem com Deus. Templo, só os templos
esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Homem, carrega sua cruz, aprende com Jesus a resignação. Lembra que só o Senhor é Deus, e o que Ele criou ninguém descriará. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação. Faz a caridade, o bem, sem escolher a quem e sem ostentação. Olha que o inferno só existe pra quem ainda insiste em viver na escuridão. Templo, sois templo do Senhor, ó homem, segue em frente, semeia esse amor. Templo ninguém destruirá, pois Deus fez por amar a sua criação.